Você gosta de receber dividendos? Eu imagino que sim, né? Renda passiva pingando todos os meses na sua conta sem você ter que fazer nada. É o sonho de todo brasileiro. Mas convenhamos que as maneiras mais tradicionais de você receber dividendos, como ações e fundos imobiliários, apesar de serem muito indicadas, mesmo para quem ainda tem pouco dinheiro e está começando, você realmente só vai ver aquele verdadeiro poder da bola de neve quando você já tiver algum nível de patrimônio acumulado. Se esse ainda não é o seu caso, honestamente, eu acho que tem uma maneira mais eficiente de você receber bons dividendos do que esses meios mais comuns. Eu chamo essa estratégia de mega dividendos e é sobre ela que a gente vai falar hoje. Então vamos entender como isso funciona. A estratégia de mega dividendos é indicada para quem busca aumentar sua geração de renda com ações, usando um mercado que ainda é pouco explorado no Brasil e dominado por grandes investidores. E aqui eu estou falando do nosso mercado de opções, que como não é tão popular para pessoa física, você ainda consegue achar muitas oportunidades se você analisar direito. E essa é uma estratégia que vai servir para dois tipos de pessoas: para quem quer turbinar sua renda mensal com a geração dos mega dividendos e para quem aceita tomar um pouco mais de risco do que investindo em fundos imobiliários, por exemplo, já que aqui a gente vai trabalhar no mercado de ações. E vamos entender então como que funciona. Primeiro, para a gente ficar na mesma página, o que é uma opção? Caso você ainda não conheça esse tipo de ativo. E a opção ela é simplesmente um contrato. E esse contrato, quem compra ele tem um direito e quem vende esse contrato, né, quem vende uma opção, vai sempre ter uma obrigação. Presta atenção nesses conceitos que eles vão ser bem importantes para você entender como montar esse tipo de operação. Além desse conceito do contrato, de quem compra tem direito e quem vende tem obrigação, você precisa entender que a gente tem dois tipos de opção: as opções de compra, também chamadas de call, e as opções de venda, também chamadas de put. E aqui, para ficar bem facinho de você entender como funcionam as opções, eu criei a matriz das opções. Você pode tirar um print, tirar uma foto, gravar isso aí, que é bastante importante para qualquer momento na sua vida que alguém venha te falar sobre opções. Então, para ficar simples de entender, quando eu estou falando de uma opção de compra, quem está comprando essa opção, né, o comprador, que é quem paga por essa opção, ele vai ter o direito de comprar uma ação, e quem está vendendo essa opção e recebendo dinheiro vai ter a obrigação de vender essa ação. E quando eu vou para a opção de venda, os papéis se invertem. Agora o comprador tem um direito de vender uma determinada ação e o vendedor tem uma obrigação de comprar uma determinada ação. Grava isso daqui, se tiver dúvidas, volta nessa matriz, nessa tabelinha, para você lembrar, porque é simples, mas eu sei que são muitos conceitos juntos e é bem fácil de se confundir. Vamos olhar agora para um exemplo mais prático, né? Como que você faz para receber um mega dividendo? Se você já tem a ação na sua carteira, por exemplo, Vale, Itaú, Petrobras, qualquer que seja a ação que você tenha, você pode vir aqui e vender uma opção de compra, né? Vender uma call. Agora, se você ainda não tem a ação, mas topa comprar ela caso precise, você pode vender uma opção de venda, uma put. Percebe que a gente está aqui nessa linha de baixo, né? Eu estou falando sempre de vender a opção. Então, ou eu vou ter a ação e aqui vendendo uma call, eu fico obrigado a vender essa ação se acontecer uma determinada coisa, ou eu não tenho ação, vendo uma put, uma opção de venda, e fico obrigado a comprar a ação se acontecer determinada condição. Gustavo, que condição é essa? Alguns detalhes importantes aqui para ficar mais fácil de entender essa parte. A opção, ela sempre vai ter três parâmetros muito importantes: um preço, pode ser chamado também de prêmio, um strike, pode ser chamado de preço de exercício, e um vencimento. O que é cada uma dessas coisas? O preço, ele vai ser a taxa do seu mega dividendo, né? Quanto que você vai receber. O strike, né? O preço de exercício, ele vai te indicar qual que é a chance de você ter que comprar ou vender a ação que a gente está falando, e o vencimento ele vai influenciar no risco retorno da nossa operação. Vamos avançar um pouquinho mais para ficar mais claro ainda. Como que você faz para escolher as ações que você vai usar aqui na estratégia? Você tem que escolher uma empresa que você gosta, que seja sólida, que seja lucrativa e que tenha liquidez nas opções. Nosso mercado de opção, como ele ainda não é muito grande, ele não tem liquidez em todas as ações, como no mercado americano, que tem muito mais opções. Aqui você vai ter uma boa liquidez nos nomes mais comuns e de empresas maiores, tá? Itaú, Petrobras, Vale, Bradesco, Magazine Luiza, Gerdau, BB Seguridade, Banco do Brasil. A gente tem uma quantidade legal de ações, mas não pense que você vai pegar lá uma small cap, por exemplo, que vai ter liquidez nas opções. Isso é bem difícil de acontecer. E o cenário ideal para montar essa operação é quando você
você acha que não vai ter nenhuma grande queda e nenhuma grande alta no futuro próximo, né, no período da operação, que costuma ser de um mês ou menos. Nosso cenário ideal é a ação ficar de lado, subir um pouquinho ou cair um pouquinho. Ah, Gustavo, mas que tipo de ação que é bom escolher? Aquelas mais voláteis, como ações do varejo, por exemplo, ou ações mais estáveis, como dos bancos? Aí vai de você, né, do tipo de operação que você quer fazer. Se a gente pegar aqui uma Magalu, por exemplo, uma ação do varejo que é bem volátil, hoje ela tá caindo 1,80, né, tá com preço aí de 2,14. Se eu quiser montar a operação de mega dividendo hoje, que é dia 17 de janeiro, para o próximo mês, né, um vencimento dia 16 de fevereiro, eu consigo pegar aqui, ó, do preço de exercício de 2,15, que é o que ela tá, e eu consigo uma taxa de 8,41% nesse mês. É bastante coisa, é uma taxa muito alta. Chega até a 10% às vezes. Por que isso acontece? Por que não é simplesmente um almoço grátis? Porque essas ações podem cair ou subir 5, 6% em um dia, que é considerado normal. Elas são muito voláteis, balançam demais. Então você acaba tendo um risco maior na sua operação. Eu, particularmente, evito esse tipo de ação. Eu prefiro ir em nomes mais conservadores. Se eu pegar aqui, por exemplo, a ação do Itaú, eu vou ter, ó, a ação Itaú, R$33. Para o próximo mês, eu conseguiria, no meu mega dividendo, aqui tá com pouca liquidez, mas vamos colocar aqui em cima, ó, pelo menos 2,60%, que eu já acho uma rentabilidade fenomenal. Se você conseguisse manter isso durante um ano, isso ia dar mais de 30% tranquilamente. E é uma ação que tem menos volatilidade e que é mais fácil de ela ficar no lugar ou cair um pouquinho ou subir um pouquinho. Gustavo, como que eu acho essas opções igual você está vendo aí na sua tela? Pode ser por um software pago, como esse que eu uso, que é o Profit Pro, mas isso é para quem acaba olhando um pouquinho mais com o mercado, afinal de contas eu trabalho com isso e eu gosto de fazer algumas operações mais curtas, eu já tenho um montante investido um pouco maior, então justifica aí o pagamento dessa plataforma, que é na casa de uns 100 e poucos reais por mês. Mas você tem uma opção gratuita também, que é tão boa quanto, que é esse site aqui, o opções.net.br. Se você vier aqui, você vai em opções, grade de opções em tempo real, e aqui você vai ver a mesma coisa que eu estou vendo lá no Profit. Você escolhe o ativo aqui, por exemplo, Itaú. Cadê o nosso Itaú? Itubi4. Aqui, como não pago o opções.net, ele vai me mostrar fechamento do dia anterior, mas beleza, que costuma mudar pouca coisa em um dia. E aqui eu tenho toda a relação das opções e posso fazer os filtros que eu quiser, né? Então tem call, put, o que a gente vai querer aqui no caso são as calls, né? Eu posso filtrar aqui em cima. Já tá aqui em cima, ó, vencimento do próximo mês, 20 dias úteis, porque o desse mês está muito curtinho, só 2 dias. E aqui eu tenho todas as calls que estão mais próximas do preço atual, né? Eu posso aumentar essa faixa de strikes aqui em cima, mas para o tipo de operação do mega dividendo não faz tanto sentido, porque o que a gente vai buscar aqui? Já dá um ponto importante sobre o preço de exercício. Quanto mais próximo do preço atual, por exemplo, aqui 32,96 para a ação que está 32,98, esse seria o cenário, entre aspas, mais conservador para você montar esse tipo de operação, que é quando você recebe uma taxa maior. Você viu que do Itaú estava dando 2,60. Agora, se eu acho que o Itaú tem um potencial para subir um pouquinho mais nesse mês, eu não quero deixar de ganhar essa possível alta, você vai ver que é um dos riscos desse tipo de operação, eu posso subir um pouquinho mais o meu strike, por exemplo, aqui venho por R$34, vai diminuir o meu prêmio, né, o meu dividendo recebido, vai para 2%, aqui ó, 62 centavos, pertinho de 2%, só que se o Itaú subir até 34, aí é bom para mim, eu não quero mais que ele fique quietinho nos 33, se ele subir um pouquinho, subir até 34, aí eu ganhei, deixa eu olhar aqui ó, Itaú subiu até 34, eu vou ganhar 2,94%, mais essa taxa aqui dos 53 centavos agora, que dá 1,60, você vê que aí eu somo as duas, então 2,3% com 1,60 eu poderia ganhar 4,60 nesse mês, que é uma excelente rentabilidade, só que aí eu tenho que acertar a direção que essa ação vai ir, ou se eu acho que ela vai cair um pouco, eu posso fazer o contrário, você percebe que você está mexendo na relação de risco-retorno, e aí você pode ganhar mais taxa, você pode ter mais proteção, por exemplo, eu acho que a Itaú vai cair, eu posso vir aqui e olhar menos 3%, para ficar igual, eu recebo 1,56, então eu recebo de taxa quase 5%, 4,70, só que lembra que eu vou ter a obrigação de vender Itaú a 32, se Itaú ficar a 33 reais, que é o que eu tô comprando ele agora, eu perdi R$1, dá praticamente na mesma da outra, só que aqui o benefício é, se Itaú cair para 32, cair para 31, você tá numa situação muito mais vantajosa, então você tem que sempre fazer essa relação entre para onde que eu acho que a ação vai nesse mês. Sim, é uma operação que tem algum grau de especulação, mas pode te permitir
aumentar e muito esses mega dividendos que você recebe mensalmente. Por isso que esse é o tipo de operação que é mais indicado para quem quer realmente aumentar essa renda mensal que está conseguindo com a sua carteira de ações, né? Os benefícios dessa estratégia são uma renda mais alta e mais consistente do que o método de dividendos tradicionais, e é uma estratégia capaz de melhorar o seu retorno nos momentos de queda da bolsa, porque essa ação vai cair, mas você vai ter recebido um prêmio, vai ter recebido uma taxa do seu mega dividendo, vai diminuir então a sua perda, e aí você consegue fazer isso mês a mês e recebendo dividendos consistentemente. E os principais riscos que eu enxergo para essa estratégia é que você tem os mesmos riscos, né, de um investimento tradicional em ação. A ação pode cair bastante, isso faz parte do nosso jogo aqui, e você pode deixar de ganhar uma alta forte da ação, porque você vai ter a obrigação de vender ela naquele patamar, né? Vamos só relembrar aqui com um exemplo prático. Itaú, comprei Itaú agora a R$ 32,98 e fiz aqui uma venda de call de preço de exercício R$ 33,71. Eu vou ter a obrigação de vender Itaú se ele passar de R$ 33,71 na minha data de vencimento, que aqui no caso é 16/2/2024. Eu estou recebendo para isso 62 centavos. Dá um recebimento aí de praticamente 2% de taxa, do que eu chamo de mega dividendo. Só que aqui, como a gente está falando de uma venda de opção, não é como um dividendo tradicional que tem isenção de IR, você tem que pagar imposto, tá? Isso é importante de lembrar. E aí aqui tem um gráfico legal que ilustra bem o que acontece, né? Se Itaú disparar aqui, ó, para R$ 35, o que acontece? O meu ganho está travado, eu vou ter que vender a R$ 33,71. Isso não muda. Agora, e se Itaú cair lá para os R$ 32, eu tenho aqueles 60 centavos que eu recebi, né? Eu tenho aquela gordurinha do meu mega dividendo. Então é uma operação para quem quer mais consistência na sua carteira de ações, quer diminuir aquelas grandes oscilações típicas do investimento em bolsa. E o nosso cenário ideal é que a ação que você escolheu fique ali mais ou menos estável durante esse mês, ou pelo menos mais próximo do vencimento da sua opção. Eu sei que é muito conteúdo, essa foi uma aula mais introdutória para a estratégia de mega dividendos, que é inclusive apenas uma das estratégias que eu uso para investir na carteira mestra, que é o meu método de investimentos que eu uso para minha carteira pessoal e dos meus clientes e alunos. Se você quiser entender mais em detalhes sobre como funciona a estratégia de mega dividendos e também as outras estratégias que eu uso para os outros tipos de investimento da minha carteira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você acessar uma aula bem completinha e se aprofundar um pouco mais na minha estratégia de investimentos. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.